Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Cordeiro Santo, Ele é aquele que nos traz paz, alegria, vida e vida em abundância. E é importante nós lembrarmos disso. Eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. E vamos ficar em pé, só para uma leitura da palavra. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? A quem foi revelado? O braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte, com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, Pai,
Nós queremos neste momento pedir que de maneira especial e graciosa o Senhor fale ao nosso coração, Pai. O Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. A sua palavra é santa. A tua palavra, Senhor, é bendita. E a tua palavra traz salvação, traz cura e traz esperança para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de livramento da morte. A Páscoa, ela tem a sua origem, depois você pode ler na sua casa, mas ela tem origem em Êxodo capítulo 12, quando pelo sangue do Cordeiro foi colocado nas portas para livrar, os filhos dos hebreus da morte. E ao mesmo tempo eles celebraram a primeira Páscoa de libertação do Egito. Eles estavam ali cativos e foram libertos. A Páscoa, ela é Pesach, Pesach, que fala de passagem. Uma passagem de um lugar de escravidão para um lugar de libertação. E ela se encontra ali, foi essa libertação do Egito. Mas a nossa Páscoa é a libertação do pecado para a vida eterna. E ela vem do Cordeiro de Deus. Uma das primeiras palavras de João Batista sobre Jesus fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam-no. Falando aos seus discípulos. Aquele que falou: importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. E era o maior pregador da sua época. Mas ao ver passar Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. A nossa Páscoa é Cristo nos nossos corações. 1 Coríntios 5:7, é Cristo em nós. Essa é a nossa Páscoa, a nossa celebração, a nossa passagem. Simboliza a libertação do pecado para a vida eterna. Ela tem os seus símbolos, o Cordeiro, Jesus, o sangue, a nossa redenção, o pão sem fermento, que simboliza a santidade. E é importante nós lembrarmos disso, essa passagem para a vida. Ao celebrarmos a Páscoa, nós estamos celebrando o livramento da morte que veio através de Cristo. E ela ocupa um lugar central nas Escrituras. Primeiro mudou a história do povo de Israel. Segundo, em Jesus, mudou para sempre a história da humanidade. Trouxe livramento para as nossas vidas. A ressurreição de Cristo. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa, através do sangue do Cordeiro. E Deus nos tirou do cativeiro do pecado, através do sangue de Jesus. Algo nos aprisionava, algo nos rendia, algo nos deixava com um peso e uma culpa violenta. Alô, isso. Algo nos deixava com um peso, com uma culpa. Mas através desse sangue, através da morte do Cordeiro, nós recebemos o livramento. E é importante nós entendermos esse processo. É de algum outro aí. O livramento da morte depende de outra morte.
Nós podemos até voltar a esse trecho, ali em Êxodo capítulo 12, e entender um pouquinho disso. Êxodo capítulo 12, verso 4 e 6. 4 a 6. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então chame o chefe da família, convide o seu vizinho mais próximo, e conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer por aí, vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. A Páscoa foi instituída Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o cordeiro e aspergir as obreiras da porta o sangue, e o anjo do Senhor passaria naquela noite, vendo o sangue passaria por alto e não feriria de morte o primogênito. O livramento da morte depende da morte do cordeiro. Nós fomos libertos da morte através da morte do cordeiro. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Não foi a vida do cordeiro, mas a morte que trouxe livramento para os israelitas. Assim também nós somos libertos da morte pela morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. A cruz simboliza a nossa Páscoa. O livramento da morte também depende de estarmos debaixo do abrigo. Se aquela família não tivesse dentro daquela casa, o seu primogênito seria tomado. Se nós não tivermos debaixo do abrigo e das asas do Senhor, nós também não teremos livramento. A libertação da morte dependeu não somente da morte do cordeiro, mas também que o sangue fosse aspergido sobre aquela porta, sobre as ombreiras da porta. Precisamos estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. Mateus, tira o meu retorno aqui, fazendo favor, aumenta um pouquinho só. Para sermos salvos, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Não é o sangue de um cordeiro que pode nos purificar do pecado, mas apenas um cordeiro santo, sem defeito, o sangue de Cristo. É importante nós sermos lembrados, por ele fomos remidos, por ele fomos comprados, por ele fomos purificados e por ele fomos justificados. Remidos, comprados, purificados e justificados. Os que foram libertos, salvos, precisam se alimentar do Cordeiro. A sua morte nos libertou. As suas asas nos protegem. E o seu alimento
nos fortalece. Aqueles que foram salvos do sangue, pelo sangue, alimentaram-se do Cordeiro, reunidos em família. É o corpo de Cristo se alimentando da palavra de Deus. É o corpo de Cristo se alimentando do Senhor. Para vencermos, para caminharmos em direção ao céu, para caminharmos rumo à nossa salvação, nós precisamos nos alimentar de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o alimento para a nossa alma. E é importante isso, para nós entendermos isso. Ele é o nosso alimento. O pão simboliza o corpo, o vinho o seu sangue. E devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Sabe? Cristo está presente na ceia. Cristo está presente na sua palavra. Cristo está presente na sua oração. Cristo está presente na obra do Espírito Santo. Cristo está presente nas nossas vidas. E nós precisamos nos alimentar dele. Ao mesmo tempo, os que celebram a Páscoa precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Como fala o pão sem fermento. No sentido de tudo aquilo que era do velho homem. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo que não pertence a uma vida santa. Deve ser colocado fora. Deve ser posto para fora. Sabe? Jesus sofreu por nós. Os sofrimentos de Jesus foi para que nós pudéssemos vencer. Notei algumas coisas aqui. Ele foi rejeitado, né? O verso aqui de Isaías 53 fala que as pessoas tampavam o rosto diante dele, vendo aquela caminhada da paixão de Cristo rumo ao Gólgota. É difícil olhar, é difícil ver. Ele foi rejeitado. Talvez algumas pessoas que estavam lá no domingo de Ramos também estavam lá gritando Barrabás. Às vezes estavam no caminho também virando o rosto diante do Cordeiro de Deus. Ou outros que sofreram, mas não conseguiram se posicionar. Dos seus discípulos, dos seus escolhidos, a palavra só fala das Marias e de João aos pés da cruz. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, o mais rejeitado e o mais desprezado dos homens. O verso 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Imagina você ir para uma festa que é sua. E alguém falar, ó, ninguém te quer aqui. Por que você veio? Pode ir embora. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos religiosos. Falaram que ele era fanático, que ele era mentiroso, que ele era blasfemo, que ele era um pecador, que ele era um beberrão, até mesmo possesso de Beelzebul. Aquele que estava levando uma mensagem de paz e esperança foi rejeitado por aqueles que estavam nos seus tronos de religião daquela época. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que ovacionava, como a gente falou.
O mesmo que gritou Hosana, agora estava gritando crucifica. Ele foi rejeitado pela multidão de discípulos que não gostavam de uma pregação radical. Muitos o abandonaram e não o seguiram. Quando ele fala para os seus discípulos, vocês também querem ir com essa multidão? Que não quer mais me ouvir? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado também pelas autoridades romanas, que se sentiram incomodadas. O próprio Pilatos não quis nem decidir, deixou que o povo decidisse. Lavou as suas mãos, não quis tomar uma postura. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, com testemunhas falsas, comprou o seu próprio discípulo por 30 moedas de prata. Ele foi rejeitado pelos próprios apóstolos, que no seu dia de agonia o abandonaram. Não estavam prontos ainda. Precisavam ser cheios do Espírito Santo. Ele foi rejeitado por Pedro, aquele que disse que nunca o abandonaria. O negou 3 vezes antes do galo cantar. E ele foi rejeitado pelo próprio Deus, quando se fez pecado, quando se fez maldição, quando levou sobre si os nossos pecados. Ele se humilhou, além do seu sofrimento físico, teve todo esse sofrimento moral. Servir a Deus muitas vezes traz rejeições, sabe? O seu sofrimento físico, tortura, semblante desconfigurado ou desfigurado, sua feiura era a nossa feiura nele. Era o seu, o meu, o nosso pecado na sua vida. Ele se fazendo pecado por nós. Era o seu sofrimento. A sua morte era a nossa morte. E é importante lembrarmos disso nesse processo. Por que Jesus sofreu? Queria ir finalizando essa mensagem e para que você levasse consigo hoje isso. Além do significado da Páscoa, além do sofrimento de Cristo. Mas por que Jesus sofreu? Primeiro, porque levou sobre si os nossos pecados. Não era somente porque ele precisava cumprir algo aqui nessa terra, mas a primeira coisa é porque ele levou sobre si os nossos pecados. Quem matou Jesus não foram os açoites, os soldados, nem a cruz. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. No entendimento teológico claro, fui eu e você que levou Jesus para a cruz. Foram os nossos pecados. Ali na cruz ele foi moído pelos nossos pecados. Por ele foi torturado e transpassado. Os nossos pecados caíram sobre ele. Ali ele sofreu o amargo juízo de Deus, que nós não conseguiríamos suportar. Ele suportou por nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Cristo morreu pelos nossos pecados. Sua morte foi vicária, foi substitutiva. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi abandonado e desamparado para que nós fôssemos aceitos. Deixou o seu lugar de glória e fez vida por nós. Morreu a nossa morte. Ali ele bebeu amargo fel, para que nós pudéssemos beber a água da vida. Ali ele morreu, para que pudéssemos ter a vida eterna. E a segunda coisa que Jesus sofreu pelos nossos pecados e porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus carregou não só o pecado, mas também as doenças, as enfermidades, abrindo o caminho para a eternidade. As feridas dele eram as nossas feridas. As chagas dele eram as nossas chagas. A reação de Jesus ao sofrimento: ele foi justo, puro e um cordeiro santo. Um cordeiro sem abrir a boca. Uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Sofreu voluntariamente. Sofreu violência. Sofreu por amor. Jesus podia sair daquele lugar, mas ele não saiu porque ele te ama. Ele não saiu porque ele ama a sua vida, porque ele ama você. Ele suportou tudo o que ele tinha que suportar. Qual é a recompensa de Jesus? Olha o verso 11. Olha o que fala o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele suportou a cruz, não fazendo caso dela, mas suportou a morte por amor das nossas vidas. Qual que é a recompensa de Jesus, meu querido? A recompensa de Jesus é você. A recompensa de Jesus é a sua salvação. A recompensa de Jesus é o céu. A recompensa de Jesus é você lá com Ele. Essa é a recompensa de Cristo. O Senhor deseja que todos sejam salvos e que o céu seja o lugar daqueles que o amam. Ele amou a cada um de nós para que nós pudéssemos estar lá. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.